Fala aí, meus amigos e amigas, cidadãos e cidadãs, companheiros e companheiras desse Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Esse canal que já virou quase um canal de testes de tanto vídeo que eu tô testando, e esses vídeos vão chegar ainda aqui no YouTube, vocês vão ver. Esse é mais um vídeo sobre leitura, um vídeo leitura técnica versus leituras de romances e literaturas, né? Eu terminei um livro, me deu um estalo e eu falei, vou gravar um vídeo sem nenhum roteiro, só falando pra câmera as minhas ideias. E antes de chegar no conteúdo, eu queria só dar um passo atrás, né? Contar um pouco sobre por que eu comecei esse canal no YouTube. Eh, por trabalhar com marketing, eu cheguei a uma conclusão até muito óbvia, né? De que hoje em dia você precisa estar na internet, cara. Então, seja de uma forma ou de outra, ou mesmo que você não tenha o caminho exato de como que você deveria estar na internet, assim como eu tô me sentindo agora, né? Você precisa começar. E é mais ou menos o que eu tô fazendo. Eu tô começando de uma maneira ou de outra, e no meio do caminho eu vou me encontrar. Eu vou encontrar qual que é o caminho ideal pra mim. E aí por isso que eu tô fazendo vários testes, eu vou descobrir os melhores formatos pra mim e os melhores formatos pra gente trabalhar aqui no YouTube. E por enquanto a gente vai comentar alguns insights aí que a gente vai tendo. E o primeiro deles, né, ou melhor, o segundo, né, o segundo vídeo que vai pro ar agora, é sobre leitura de literatura versus leitura técnica, né? Eu terminei um livro chamado Dom Casmurro, um livro que todos vocês devem conhecer pela escola, ou por qualquer outro lugar, um livro do Machado de Assis. Quando eu terminei esse livro, cara, eu tive uma sensação muito boa de estar aprendendo mais, de ter gostado muito daquela história e de pensar assim, cara, eu preciso viver isso aqui de novo. E aí foi daí que eu comecei a comprar livros, inclusive eu comprei um outro livro, tá aqui, por uma recomendação, peguei esse livro, cara, um livro de 400 páginas e eu já tô em 150, o livro mais que eu bati o recorde aí, o mais rápido em que eu cheguei em 150 páginas, porque eu, com 4, 5 leituras, eu bati essas 150 páginas e eu não tô acostumado a fazer isso, eu costumo ler numa velocidade menor, né, mas eu tô tão empolgado assim que eu li bastante, e o que que acontece, né, livros de literatura, o que que eles têm de tão importante, cara? Os livros de literatura, eles possuem uma função de te trazer mais capacidade de argumentação, mais capacidade de comunicação. Quando você termina de ler, você aprende de uma maneira muito diferente de quando você aprende com alguém te dizendo: olha, é assim que funciona, como funciona é de tal e tal forma, tem esse manual aqui, leia, que passa 1, 2 e 3. É muito diferente de você aprender com uma história, né? Existe até aquela frase, né, de que uma pessoa pode viver uma vida, mas um leitor, ele pode viver centenas, milhares de vidas, né? E com essas vidas você aprende. E você aprende através de uma das melhores formas de aprender, que é aprender através de histórias, né? Você deve conhecer a história da lebre e da tartaruga. Uma das primeiras histórias que todo mundo escuta, aprende e você identifica ali a lição. Toda leitura, ela traz uma lição, ela traz um aprendizado e você adota novos pontos de vista, novas visões de mundo, e com as lições de cada leitura, você cresce como pessoa e você percebe que você está evoluindo, mesmo que você esteja lendo um livro que aparentemente não tinha nada demais. Então, eu, por estar muito acostumado a ler livros técnicos, livros da minha área, eu me surpreendi porque tinha bastante tempo que eu não parava para ler um livro de literatura, um livro de romance, e esse livro ele acrescentou muito para mim. E a partir daí eu falei, cara, eu não posso parar aí, eu tenho que continuar lendo. Foi daí que eu comprei esse livro, no outro dia chegou em casa e eu já tava lendo, e com 4, 5 dias eu já cheguei em 150 páginas. Eu devo terminar ele bem rápido, né? Eu pretendo terminar ele aí no máximo, mais 6 a 10 dias no máximo. Mas aí veio o segundo ponto. Eu percebi que apenas a leitura de romance não é suficiente para mim. Antes eu só lia literatura, antes eu só lia livros técnicos, e eu comecei a ler livros de romance. Daí eu percebi, cara, eu não posso ficar nem sem um nem sem outro, porque eu tô desenvolvendo a minha criatividade, a minha capacidade de leitura de fato, de interpretação de texto, e um outro eu tô aprendendo sobre temas que vão me engrandecer profissionalmente, ou até me desenvolver como pessoa, que são livros mais técnicos ou livros de desenvolvimento pessoal. E esses livros, eles têm muito a agregar, e o que eu tô fazendo? Eu tô lendo na parte da manhã um livro e na parte da noite outro livro. Eu ainda tô tentando encontrar o melhor caminho, seja ler de manhã o de literatura e à noite o técnico. Não funcionou muito bem, eu vou continuar testando até encontrar o melhor caminho. Talvez o melhor caminho seja ler de manhã o livro técnico e à noite o livro de literatura. Mas eu vou encontrar esse caminho, e a ideia do vídeo era essa, né? Sobre o como é importante você ter os dois mundos, sobre o quão importante é você ler livros, e principalmente você estar lendo livros de literatura que te faz aprender através de histórias, te desenvolve como ser humano, você se torna de fato mais inteligente, e como eu tô fazendo pra aplicar isso no meu dia a dia, né, na minha leitura. Agora eu quero que você me conte aqui nesse vídeo, me conta aqui o que você gosta de ler, o que você acha de leitura, o que você acha do que eu disse, qual a tua rotina de leitura e como é que as coisas funcionam melhor pra você. Me conta aí, esse foi o vídeo e eu te espero nos próximos. Valeu!